O respeito reverente ao Senhor é o começo da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Muitos proclamam que Deus é amor, que todos somos filhos de Deus. As pessoas frequentemente se deleitam em ler passagens que trazem as promessas divinas para enriquecer suas vidas, mantendo a Bíblia aberta nos Salmos. Deus é comumente retratado como um ser que compreende e perdoa. No entanto, algumas pessoas talvez não compreendam ou optem por ignorar que Deus também é justo. Neste vídeo, examinaremos o caráter divino, muitas vezes negligenciado, que envolve a ira de Deus. Abordaremos como esse aspecto da natureza divina será manifestado na Terra em breve. Ao final do vídeo, apresentaremos um versículo profético que menciona Gaza e discutiremos como os acontecimentos atuais parecem indicar o início das dores mencionadas na Escritura. Mas antes, deixe seu like em sinal de apoio ao nosso canal. Este pequeno gesto é muito gratificante para nós. Em toda a Bíblia, encontramos promessas maravilhosas de Deus para a humanidade. Deus sempre vinculou suas promessas à obediência à sua palavra. A salvação está condicionada à busca da santidade em Jesus. O sacrifício de seu próprio Filho na cruz demonstra a misericórdia de Deus e a contínua oportunidade de redenção para a humanidade. No entanto, a paciência de Deus é como o enchimento de um cálice, como é evidenciado em Gênesis 15:16, quando Deus revela a Abraão que a quarta geração de sua descendência habitará na terra dos amorreus. Entretanto, o versículo termina com a observação crucial, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Nesse contexto, Deus prometeu a destruição do povo amorreu para cumprir sua promessa, mas ele ainda não havia decidido que os pecados deles justificassem tal destruição. No entanto, fica evidente que o cálice estava gradualmente sendo preenchido, e quando transbordasse, a ira divina seria derramada sobre os amorreus. Isso ilustra como os pecados da humanidade ao longo do tempo têm preenchido o cálice de Deus, e chegará o momento em que sua ira se derramará, como podemos observar em Apocalipse 16:1, quando uma voz poderosa ordena aos 7 anjos que derramem as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Conforme observamos, Deus usa a metáfora dos cálices para simbolizar seu julgamento. Como pais ou mães, já vivenciamos situações em que nossos filhos pediam algo repetidamente, e mesmo após muitos pedidos, não atendíamos seus desejos. Isso ocorre porque nossa paciência tem limites, assim como acontece com Deus. Em Joel 2:13, somos lembrados de que Deus é misericordioso, compassivo e lento para se irar. Ele é abundante em benignidade e está pronto para se arrepender do mal. Deus demonstra paciência ao dar às pessoas a oportunidade de se arrependerem e se voltarem para Ele. No entanto, vivemos em uma época em que as pessoas frequentemente se distraem com suas ocupações diárias, como trabalho, buscas materiais, entretenimento e relacionamentos, deixando pouco espaço para Deus em suas vidas. Isso resulta em pecados que vão enchendo os cálices de Deus. Embora muitos falem de Jesus e do desagrado de Deus pelo pecado, as pessoas continuam a pecar, negligenciando a importância de buscar a Deus. Deve-se notar que os cálices de Deus não se aplicam apenas às nações, mas também a indivíduos, como vemos no exemplo de Nadab e Abiú em Levítico 10:1. Esses filhos de Arão, que eram sacerdotes responsáveis pela consagração do tabernáculo de Deus, desobedeceram às instruções divinas e agiram de forma negligente. Em consequência, Deus os castigou e eles foram consumidos pelo fogo divino. Esse relato serve como um lembrete de que a obediência e o respeito às ordenanças de Deus são essenciais, tanto para nações como para indivíduos, para evitar que seu cálice de julgamento seja derramado. Concluímos que é crucial buscar a Deus, reconhecendo sua misericórdia e sua disciplina, a fim de viver em conformidade com seus desígnios. Não devemos permitir que a correria da vida nos afaste dele, pois a paciência de Deus tem limites, assim como a nossa.
podemos observar que a ira de Deus se manifestou imediatamente no caso de Nadab e Abiú. Nesse cenário, o cálice de Deus foi preenchido rapidamente e sua ira foi derramada sobre eles de forma instantânea, a ponto de Deus não permitir que seu pai, Arão, expressasse tristeza ou luto pela morte de seus filhos. Ele foi advertido de que, caso lamentasse a perda dos filhos, também seria passível de morte, como descrito em Levítico 10, 5, onde Moisés instruiu Arão e seus outros filhos, Eleazar e Itamar, a não demonstrarem luto, como rasgar as roupas ou desgrenhar os cabelos, sob pena de morte e da ira de Deus atingir a comunidade como um todo. Isso nos ensina que o que fazemos para Deus deve ser fundamentado na obediência e no temor a Ele, pois, do contrário, não terá valor diante dele. Pelo contrário, será considerado abominação e desrespeito. Mesmo que eles tenham sido ungidos por Deus para ministrar diante dele, a má conduta de seus corações tornou a transgressão ainda mais grave, fazendo com que o cálice de Deus fosse derramado imediatamente, consumindo-os pelo fogo. É importante entender que Deus é amor, mas também é justiça e disciplina. Embora seja reconfortante ler as bênçãos prometidas por Deus, como no capítulo de Deuteronômio 28, é igualmente essencial compreender que a desobediência e a falta de temor a Deus podem provocar sua ira e disciplina de maneira rápida e severa. Portanto, devemos considerar tanto suas promessas quanto suas advertências ao buscarmos um relacionamento correto com Ele. No entanto, é bastante desalentador quando observamos a partir do versículo 15. A passagem nos alerta que, se não ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus e não observarmos todos os seus mandamentos e estatutos, então enfrentaremos as consequências. Uma série de maldições recairá sobre nós. Seremos alvo de maldições na cidade e no campo. As maldições afetarão nosso cesto e nossa amassadeira. Afetarão o fruto de nossos ventres e os frutos de nossa terra, bem como as crias de nossas vacas e ovelhas. Maldições nos acompanharão ao entrarmos e ao sairmos. Pode ser que você esteja pensando, isso se refere a Deus no Antigo Testamento. Mas não se engane, porque Deus é constante, como claramente indicado em Hebreus 13, versículo 8, que nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Devemos compreender que as bênçãos de Deus estão diretamente ligadas à nossa obediência e disciplina. A falta de disciplina por parte dos seres humanos e das nações leva ao enchimento do cálice de Deus. Isso aconteceu nos tempos de Noé, aconteceu com Sodoma e Gomorra e está ocorrendo nos dias de hoje. Jesus veio como a última oportunidade para a humanidade, e ele deixou claro que o cálice de Deus está se enchendo e nada será poupado. Como podemos notar ao ler Mateus 24, versículos 37 a 39, a situação que ocorria nos dias de Noé se assemelha ao que será na segunda vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias que precederam o dilúvio, as pessoas estavam ocupadas com suas vidas cotidianas, como comer, beber, casar e se dar em casamento, sem perceberem os sinais. Até o momento em que Noé entrou na arca e o dilúvio veio, pegando todos de surpresa. O mesmo acontecerá na segunda vinda do Filho do Homem. Podemos afirmar que o cálice de Deus está quase cheio. O amor esfria, e enquanto muitas vidas são perdidas, outras estão preocupadas com trivialidades, como esportes, carros e aparência. Os noticiários revelam acontecimentos terríveis, mas muitos agem como se tudo estivesse normal, absorvidos pelo mundo. Como 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 nos diz: o fim de todas as coisas está próximo. Por isso, é importante que todos se mantenham vigilantes e sóbrios, dedicando-se à oração. Atualmente, muitas pessoas não estão em um estado de sobriedade espiritual, e seus corações estão desatentos. É evidente que as profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nossos olhos, mesmo que haja indivíduos céticos em relação à Bíblia. Como vemos em Sofonias, capítulo 2, versículo 3, a mensagem é clara: busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra,
que praticam o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a mansidão. Talvez assim vocês possam se esconder no dia da ira do Senhor. As cidades mencionadas, como Gaza, Ascalon, Asdod e Ecrom, sofrerão severas consequências, e a palavra do Senhor estará contra elas. Este é um aviso sério, e é vital que todos estejam cientes disso. Percebeu o trecho final do versículo 3? Ele menciona a possibilidade de serem ocultos no dia da ira do Senhor. No entanto, não podemos garantir isso. Isso depende da nossa conduta e do estado do nosso cálice perante Deus. Esta passagem nos fornece uma visão clara do que está acontecendo atualmente em Gaza e reforça a ideia de que estamos vivenciando o início das tribulações. Ela se refere a Gaza, Ascalon, Asdod e Ecrom, todas cidades que sofrerão as consequências da ira divina. Gaza já está em situação crítica e Ascalon está localizada na costa mediterrânea, ao sul de Gaza. Asdod é a quinta maior cidade de Israel, localizada no Distrito Sul. É essencial avaliar a nossa própria vida espiritual, esvaziando o nosso cálice de ressentimentos e mágoas passadas, buscando a santidade e mantendo-nos vigilantes. Estamos apenas no início das tribulações e o tempo do julgamento se aproxima. Agradeço por dedicar seu tempo a este vídeo e refletir sobre essas mensagens importantes. Se este conteúdo ressoou com você e fez sentido, por favor, compartilhe-o com outras pessoas que também podem se beneficiar. Deixe seu like e comente compartilhando suas próprias reflexões e pensamentos. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens inspiradoras e esclarecedoras. Sua interação e apoio são fundamentais para ampliarmos a divulgação dessa mensagem. Que Deus abençoe a todos nós.